Shabbat Shalom, meus amados, saúdo a todos, na Shalom do Eterno, na Shalom de Adonai. Hoje nós vamos examinar o texto que se encontra em Números, capítulo 22, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Eterno: Este enviou mensageiros a Balaão, Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos. Guarde bem, meus amados, o preço dos encantamentos. Eles foram levando o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Eterno me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Eterno recusa deixar-me convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Eterno, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Só até aí, queridos. Amados, nós vemos aqui que Balaque, desesperado, angustiado, enviou até Balaão seus anciãos, os anciãos dos Midianitas e os anciãos dos Moabitas. Inicialmente, eles levaram o quê? O preço dos encantamentos. Levaram o preço dos encantamentos. Mas aquele preço dos encantamentos não serviu. Balaão não aceitou. Eles levaram ouro, prata, um punhado. Mas Balaão não aceitou. Então aí voltaram para Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Mas dessa vez agora, Balaque enviou homens mais honrados, né? E vieram para trazer Balaão. Só que Balaão disse: nem que ele me desse sua casa cheia de ouro e prata. Então observe bem que Balaão, ele estava negociando como que ele iria atender Balaque. No final de tudo, Balaão aceitou e foi até Balaque. E lá, meus amados, ele, como vocês examinaram na Paraxá, como vocês examinaram no texto dessa Paraxá, ele acabou tentando amaldiçoar Israel, mas não conseguindo, porque o Eterno não permitiu que ele assim o fizesse. E Balaão, por fim, saiu de Balaque. Balaque foi para o seu local, Balaão voltou para seu lugar, mas Balaão deu um mau conselho para Balaque. Ele indicou a Balaque que se o povo de Israel se prostituísse, o Eterno ia se afastar de Israel e Balaque poderia vencê-lo. Olha que coisa, para poder receber o dinheiro de Balaque, ele vendeu um conselho maligno para Balaque. E ali, meu amado, você vê que Balaque seguiu a risca. No capítulo 25, no verso 1, vieram as moças
dos moabitas e também as midianitas, né, em 25 primeiro, e começaram a se prostituir com os filhos de Israel. E ali os filhos de Israel se prostituíram, a ira do Eterno se acendeu, e o Eterno enviou uma praga. E no verso 9 do capítulo 25 de Números diz que morreram naquela praga 24 mil. Por fim, né, o Eterno, Finéias, se vingou daquele pecado grande de Israel, atravessando um israelita e uma moabita, uma midianita, chamada Cosbe, e ali o Eterno cessou sua ira, mas o Eterno, lá no capítulo 31 de Números, o Eterno diz para Israel guerrear contra os midianitas. Você observa bem que lá em 31 de Números, meus amados, no capítulo 31, no verso 1 e 2, e falou o Eterno a Moisés dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Então, observe que lá em Deuteronômio, eu já havia falado ontem, que o Eterno falou que os filhos de Israel não iam guerrear contra os moabitas. E não guerrearam. Guerrearam contra os midianitas. Como está aqui no capítulo 31. O Eterno é fiel à sua palavra. O Eterno é fiel ao seu santo conselho. E ali Israel se levantou contra os midianitas. E no capítulo 31, no verso 8º, Balaão estava do lado dos midianitas contra Israel. Então ali no verso 8º, diz que os filhos de Israel venceram a guerra e mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Vê a recompensa do falso profeta? Foi morto a espada. Queridos, o exemplo de Balaão ele vendeu as coisas de Deus, o conselho de Deus. E o Eterno se irou com Balaão, porque isso, de acordo com a Escritura, é preço de encantamento. O Eterno não vende nenhuma de suas bênçãos, meu amado. O Eterno, ele é generoso. E Yeshua não vendia nenhuma de suas bênçãos. Jamais. Quando a pessoa ia pedir um milagre para Yeshua, jamais Yeshua disse, você bota aqui um dinheiro tal por causa que aí eu vou te abençoar. Não. Não tem em nenhum lugar da Bíblia isso, meu amado. Não tem isso na Escritura. O que tem na Escritura é de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Louvado seja Deus. E Balaão não. Balaão quis vender, mexer com o dinheiro. E Yeshua Hamashi, ele fala sobre isso. No livro de Apocalipse, meus amados, quando ele escreve a igreja de Pérgamo, e Yeshua Hamashi diz para a igreja de Pérgamo, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Era uma igreja que retinha o nome de Yeshua, não negava a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Apocalipse 2, 13, agora vamos ao 14. Mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e fornicassem. Queridos, Balaão, ele recebia o que? O preço dos encantamentos. Recebia o que? Dinheiro. Para quê? Para fazer o povo desobedecer a palavra. Então, meus irmãos, afrouxar a palavra em troca de dinheiro é Balaão. Amém? Afrouxar, dizer, não precisa observar a Torá e enche de dinheiro, isso é prêmio de Balaão. Isso não está na Bíblia. Amém? Isso diz aqui, Yeshua está dizendo, não faça isso, não faça isso, não troque a santa palavra, né? Não venda a minha santa palavra por dinheiro, não mude a palavra por causa de dinheiro, não altere a palavra por causa de dinheiro, porque senão estará seguindo a doutrina de Balaão. Yeshua está falando para a igreja de Pérgamo. Ele não está falando para Israel aqui, não. Está falando para a igreja. Não venda. Olha o que ele diz aqui, Apocalipse 2,16, ainda na sequência dessa palavra. Arrepende-te, pois, para essas pessoas que vendem ou pretendem vender bênçãos de Deus. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E Yeshua está dizendo que contra eles, contra quer dizer, eu os vejo como inimigos, não os vê como amigos. Amigo, meu amado, é aquele que prega a verdadeira palavra e não recebe nada em troca.
material em termos de dinheiro. Louvado seja Deus, porque o que Yeshua dá para os seus apóstolos, quando ele disse lá que digno é o obreiro do seu alimento, lechem, né? Então é do alimento. E aqui, meu amado, nós vemos também no livro de Judas, não de tudo. Alimento é comida, meu amado, que a pessoa precisa se alimentar, amém? Aquele alimento que a pessoa está ali naquela hora, ó, pode almoçar, amém? Olha o que diz aqui no livro de Judas. Fora isso, meu amado, olha, não entra nessa, por causa que Yeshua não está nisso. Judas ele diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, Judas capítulo 1, verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, olha, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Irmãos, aqui diz, entraram pelo prêmio de Balaão. O que é o prêmio de Balaão? Ó, meu querido, dá dinheiro aqui que eu vou te dar a bênção. Isso é prêmio de Balaão. Não tem isso não, meu amado. E Yeshua está dizendo para você que todo o profeta de Deus, o servo de Deus, ele não vai abençoar em troca de dinheiro nenhum. Louvado seja Deus. Por causa que isso daqui, ó, é prêmio de Balaão. E Yeshua jamais, meu amado, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da Escritura, disse, você me manda aqui um dinheirinho para eu poder te abençoar, para eu poder curar o cego, para eu poder curar o coxo. Nada disso. E Yeshua não tinha nem onde dormir. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse, as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Louvado seja Deus. Esse é o exemplo que veio do alto aqui na terra. Louvado seja o nome de Adonai. Glórias a Deus. Então a pessoa não pode entrar naquela de cobrar. Deus não está à venda, meu amado. O eterno não está à venda, nem a sua palavra está à venda. 2 Pedro também fala sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Porque preferiram receber um galardão aqui na terra, perderam o galardão eterno. Perderam. Porque aqui diz, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Irmão, o culto ao eterno não tem nada de dinheiro, meu amado, de você vender, de você... Deus, ele não tem nada dessas coisas. Louvado seja Deus. Isso é prêmio de Balaão. O culto ao eterno, meu amado, é examinar a sua escritura, orar ao eterno, louvar ao eterno, buscar a face do eterno, meu amado. Louvado seja Deus. Ninguém, o véu foi rasgado, ninguém está entre você e o eterno. Não precisa pagar intermediário. Louvado seja Deus. Não tem intermediação não, meu amado. E você está recebendo a palavra gratuitamente. Ali está a palavra para você. A Bíblia é a palavra. Você está recebendo a palavra gratuitamente. Você tem que obedecer aquela palavra que está ali. Louvado seja o nome de Adonai. E olha o que diz aqui, ainda no texto de 2 Pedro. Continuando, no verso 14. 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Meu amado, quem ama o prêmio da injustiça é dinheiro, não tem outra.
É isso aí. Se a pessoa está atrás de dinheiro, vendendo evangelho, perdeu o prêmio da justiça, que é o arrebatamento. É o que está aqui. Amou o prêmio da injustiça. Não amou o prêmio da justiça. Louvado seja Deus. Queridos amados, e é o que diz também Yeshua, em João, no capítulo 10, no verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, aleluia, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O que é mercenário? Qualquer dicionário que você vá, meus irmãos, é aquele que faz um serviço por dinheiro. Por dinheiro. Ele é mercenário, ele é comerciante, né? Quando faz por dinheiro, é mercenário. Yeshua fala que o mercenário, ele não cuida das ovelhas. Quem não é mercenário vai falar a palavra verdadeira para você. Vai falar o que você tem que cumprir. Obedecer o quê? As santas palavras do Eterno. E aí não tem mercenário. Louvado seja Deus. Mas aquela pessoa que é mercenário já fica meio amolecido. Não vai querer. De repente não precisa obedecer mais a Torá. Não precisa mais obedecer isso aqui. Vamos comemorar uma festinha junina ali? Aí já não tem problema. Por quê? É mercenário. Presta atenção, meu amado, na palavra. Louvado seja Deus. 1 Timóteo diz aqui, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E bem, meu amado, Yeshua também diz, lá em Mateus capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que está entronizado no culto? É o eterno ou são as riquezas? Ou é a teologia da prosperidade? Teologia da prosperidade está na Bíblia não, meu amado. Só na Bíblia do eterno não está não, de Gênesis a Apocalipse. Teologia da prosperidade está não. Amém? E Yeshua está dizendo, no meu culto não tem espaço para mim e para as riquezas. Ou é o dinheiro ou sou eu. Então quem é que está no centro do culto? Quem é? É Yeshua? Se é Yeshua, então não é o dinheiro. Então o dinheiro não faz parte desse culto. Se tem Yeshua e dinheiro, então entra naquele tempo que Elias falou de Israel, cochear entre dois caminhos. Não está no caminho puro do eterno. Louvado seja Deus. Amém? Queridos amados, que o Espírito de Adonai fale ao teu coração. É o momento para nós meditarmos. Balaão, o que ele fez? Ele vendeu, recebeu ouro e prata para prejudicar o povo de Deus. E o que aconteceu? Yeshua diz lá em Apocalipse 2, tenho contra ti que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, meu amado, é vender a palavra, vender o milagre por dinheiro. Isso é doutrina de Balaão. E Yeshua diz, contra esses, batalharei com a espada da minha boca. Eu aqui nesse comentário não falei nada de mim, citei todos os textos da Bíblia. E ainda posso citar mais um. Vou citar apenas mais um, está em Isaías, capítulo 56. Muitos outros eu poderia citar, né, meus irmãos? Por causa aqui do tempo do nosso vídeo, nós vamos citar aqui, Isaías 56, verso 11, que fala assim, e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Dizem, vinde, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este e ainda muito mais abundante. Né? Muito mais, vai render mais. Mas não é isso. Esses pastores que aqui está em Isaías 56, 11 e 12, o Eterno diz, são cães gulosos, não são do Eterno. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração e que o nome do Eterno seja exaltado na tua vida. Amém? Receba essa palavra. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém.